Em 1908, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill teve a chance de ouro de entrevistar um dos homens mais ricos e influentes do mundo, Andrew Carnegie. Imagine Carnegie, um imigrante pobre que construiu um império do aço e se tornou a segunda pessoa mais rica de sua época. Ele era uma lenda viva, e o que ele disse a Hill mudaria a vida de milhões de pessoas nas décadas seguintes. Carnegie tinha uma crença profunda. Ele não acreditava que o sucesso fosse apenas sorte, ou uma questão de nascer em berço de ouro. Para ele, o sucesso era resultado direto de certas atitudes, de uma mentalidade específica e de um conjunto de princípios que qualquer um poderia aprender e aplicar. Ele desafiou Hill a uma missão monumental: passar 20 anos de sua vida pesquisando e entrevistando os maiores líderes da época para desvendar essa ciência do sucesso. A ideia era criar um guia, um manual que pudesse ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer área da vida, para alcançar seus objetivos e construir riqueza. E assim começou a jornada de Napoleon Hill. Ele passou 2 décadas mergulhado em um trabalho exaustivo, mas incrivelmente enriquecedor. Hill conversou com mais de 500 das mentes mais brilhantes e bem-sucedidas do seu tempo, nomes como Henry Ford, o visionário da indústria automobilística, Thomas Edison, o inventor incansável, J.P. Morgan, o gigante das finanças, e John D. Rockefeller, o magnata do petróleo, estavam entre os muitos que compartilharam seus segredos com ele. A cada entrevista, Hill buscava padrões, comportamentos e características comuns que pusessem esses indivíduos no topo. Ele queria entender o que os diferenciava, o que os impulsionava e como eles transformavam suas ideias em realidade. O resultado dessa pesquisa monumental foi o livro Quem Pensa Enriquece. Não era apenas um livro sobre como fazer dinheiro. Era uma síntese de conhecimento, um guia prático para o sucesso profissional, o crescimento pessoal e a construção de riqueza. Hill pegou a sabedoria de centenas dos homens mais poderosos e a destilou em princípios claros e aplicáveis. A ideia central de tudo isso é poderosa e, ao mesmo tempo, simples. Seus pensamentos se tornam realidade. O que você foca, o que você acredita, o que você cultiva em sua mente, eventualmente se materializa em sua vida. Não é mágica, é um princípio fundamental. Pensamentos poderosos, quando combinados com um propósito claro e uma vontade inabalável de agir, são a força motriz por trás de toda grande conquista. Claro, a vida não é um conto de fadas. Oportunidades surgem, mas elas não garantem o sucesso. É preciso mais do que apenas tê-las. E o fracasso? O fracasso. Ele não é o fim da linha, mas sim um obstáculo, uma chance de crescimento, um professor. Cada erro, cada tropeço é uma oportunidade para aprender, ajustar a rota e persistir com ainda mais força. A essência de tudo o que Hill descobriu pode ser resumida em uma frase: você é o capitão da sua alma, o mestre do seu destino. Suas escolhas, seus pensamentos, suas ações, tudo isso molda quem você é e para onde você vai. Não há destino predeterminado, apenas o caminho que você constrói. Para te ajudar nessa jornada, Hill organizou seus achados em 13 passos claros, uma verdadeira ciência do sucesso. E é sobre esses passos que vamos falar em detalhes. Antes de continuarmos, que tal se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? O primeiro desses passos fundamentais, à base de tudo, é o desejo. Não um desejo qualquer, passageiro, mas um desejo ardente, forte e bem definido. É esse desejo que age como o motor inicial, a faísca que acende a ideia e dá um propósito claro a ela. Sem um desejo intenso que beira a obsessão, qualquer plano, por mais bem elaborado que seja, tende a desmoronar na primeira dificuldade. Essa força geradora que impulsiona todo o planejamento, a execução incansável e a força de vontade inabalável, necessárias para trilhar o caminho do sucesso. Para que esse desejo seja eficaz, ele precisa ser específico. Napoleon Hill enfatiza que não basta querer ser rico ou ter sucesso. É preciso definir a quantidade exata de dinheiro que se deseja,
ou o objetivo específico que se almeja. Por exemplo, quero ter R$1 milhão até o dia tal, ou quero lançar um produto que fature X por mês. Há uma razão psicológica para essa especificidade. A mente subconsciente funciona melhor com metas claras e tangíveis. Quando você define um número exato para o dinheiro ou um objetivo concreto, você dá ao seu cérebro algo para focar, algo para trabalhar em prol. Depois de definir o que você quer, o próximo passo é determinar o preço. Sim, o preço. Nada vem de graça. Hill é categórico. Você precisa saber o que está disposto a dar em troca do seu desejo. Isso pode ser tempo, esforço, sacrifícios pessoais, o abandono de velhos hábitos, a aquisição de novas habilidades. O sucesso não é um bilhete de loteria. Ele exige um investimento. E esse investimento é o que você está disposto a oferecer. Além disso, é crucial estabelecer um prazo, uma data definida para alcançar o seu objetivo. Sem um prazo, o desejo pode se tornar uma fantasia sem direção. A data limite cria um senso de urgência, um cronograma para que seu subconsciente e suas ações trabalhem em conjunto para atingir aquela meta. Com o desejo definido, o preço determinado e o prazo estabelecido, o próximo passo é criar um plano de ação. Esse plano precisa ser claro, detalhado e, acima de tudo, precisa ser colocado em prática imediatamente. Hill não se cansa de repetir que a ação gera excelência, não o contrário. Muitas pessoas esperam pela inspiração perfeita ou pelo momento certo para agir. Mas a verdade é que a ação, mesmo imperfeita, é o que constrói o caminho. É hora de parar de perder tempo e agir. O mundo não espera por quem procrastina. Para solidificar tudo isso, Hill sugere criar uma declaração escrita. Uma declaração clara, concisa e poderosa dos seus planos. Ela deve incluir o que você deseja, o prazo que você estipulou, o que você dará em troca para alcançar esse desejo e o plano de ação que você irá seguir. Essa declaração não é apenas um papel, é um contrato consigo mesmo, um lembrete constante do seu compromisso. E para que essa declaração ganhe vida e se incorpore à sua mente subconsciente, Hill propõe um ritual diário. Você deve ler essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia. Uma vez antes de dormir e outra logo ao acordar. Mas não é apenas ler. Enquanto lê, você deve visualizar e sentir como se já possuísse o desejo. Use a sua imaginação para alimentar a energia do espírito. Sinta a alegria, a satisfação, a plenitude de ter alcançado o seu objetivo. Visualize os detalhes, sinta as emoções. Essa prática diária de visualização e sentimento de vitória é uma ferramenta poderosa para programar sua mente para o sucesso, transformando o desejo em uma crença inabalável. É assim que o desejo se torna um impulso imparável. Com o desejo ardente e a declaração clara em mãos, passamos para o segundo passo crucial na ciência do sucesso de Napoleon Hill: a fé. Hill nos ensina que a fé é indispensável, o poder que materializa pensamentos, sejam eles maravilhas ou desastres. Ela age como o combustível que alimenta nossos pensamentos e desejos. Não basta apenas desejar algo, é preciso acreditar profundamente que é possível alcançar. Essa crença não é um mero otimismo, mas uma convicção arraigada, nutrida pela repetição constante dos objetivos e pela confiança no poder dos próprios pensamentos. A fé, para Hill, não é um conceito místico distante, mas uma força prática e real. Ele argumenta que nossos pensamentos são responsáveis pela concepção e materialização de todas as nossas conquistas. Não existe azar ou sorte no sentido tradicional. O que parece ser azar são, na verdade, impulsos subconscientes negativos que as pessoas permitem que se instalem em suas mentes. Aqueles que vivem na pobreza ou no fracasso, muitas vezes, criam e mantêm essa realidade através de seus próprios pensamentos e crenças limitantes. É aqui que a lei da atração entra em jogo de forma bem direta. Pensamentos, quando misturados com sentimentos e emoções fortes, têm o poder de atrair para nós coisas semelhantes. Se você pensa e sente a pobreza, você atrairá mais pobreza.
Se você foca na riqueza e no sucesso, com uma fé inabalável, é isso que você começará a manifestar. Para isso, é essencial um treinamento mental rigoroso. Repetir seu propósito e seus planos constantemente, com uma atitude de fé, serve para focar sua mente no sucesso, afastando qualquer dúvida ou negatividade. Hill também introduz o princípio da troca. É preciso dar antes de receber. Negócios lucrativos e relações bem-sucedidas são baseados na entrega de valor. A fé em si mesmo e no seu propósito é o primeiro valor que você oferece ao universo. Seguindo a fé, chegamos ao terceiro passo, a autossugestão. Este é o ponto onde você assume o controle total do seu destino, utilizando o poder do seu subconsciente. Hill afirma que somos mestres do nosso próprio destino e, para exercer esse domínio, precisamos aprender a controlar, treinar e utilizar nosso subconsciente. Ele é como um solo fértil que aceita qualquer semente que você plantar, seja ela positiva ou negativa. A autossugestão é a técnica de plantar as sementes certas. A visualização é uma ferramenta-chave nesse processo. Você deve visualizar os resultados desejados e, mais importante, sentir a vitória diariamente. Não é suficiente apenas ver a imagem na sua mente. Você precisa sentir a emoção que viria com a conquista. O pensamento positivo, embora popularizado, é um pilar fundamental aqui. Lembre-se do poder que seus pensamentos têm. Não subestime a capacidade da sua mente de moldar sua realidade. As emoções são o tempero da autossugestão. Use-as a seu favor. Sinta a felicidade, a gratidão e o sucesso como se já fossem seus, desde o momento da concepção da ideia. Não espere o sucesso para ser feliz. Seja feliz no processo da criação do sucesso. Essa energia emocional amplifica o poder da sua autossugestão. A repetição é a chave para gravar esses comandos no seu subconsciente. Repita seus objetivos diariamente. Leia a sua declaração escrita todas as noites antes de dormir e todas as manhãs ao acordar, exatamente como Hill sugeriu no passo do desejo. Essa prática constante ensina a sua mente a acreditar nas conquistas, transformando o desejo e a fé em uma convicção profunda. É um processo de reeducação mental, onde você substitui velhas crenças limitantes por novas crenças empoderadoras. Por fim, e não menos importante, a autossugestão exige ação imediata. Quando a inspiração surgir, quando uma ideia brilhante vier à mente, não hesite. Utilize a energia da inspiração imediatamente. Hill alerta que a urgência é vital. Agir antes que seja tarde demais. A autossugestão não é sobre apenas pensar, mas sobre direcionar esses pensamentos para a ação, transformando intenção em movimento. É a ponte entre o mundo interior dos seus desejos e o mundo exterior das suas realizações, garantindo que a sua mente e o seu corpo trabalhem em perfeita sintonia para manifestar a sua realidade desejada. Com o desejo ardente, a fé inabalável e a autossugestão em pleno vapor, o caminho para o sucesso e a riqueza começa a se delinear com mais clareza. Mas Hill nos adverte que o entusiasmo puro não é suficiente. É preciso substância, é preciso fundamento. E é aqui que entramos no quarto passo, o conhecimento especializado. Hill faz uma distinção crucial que muitos ignoram. Conhecimento geral não gera riquezas. Pessoas com vasta cultura geral, que sabem um pouco sobre muitos assuntos, raramente são os que acumulam grandes fortunas. O que realmente gera resultados é o conhecimento especializado, aquele que é aprofundado, focado e diretamente aplicável a um objetivo específico. Ele argumenta que diplomas e instrução formal, por si só, não garantem sucesso e riqueza. O mercado está cheio de pessoas instruídas com vários diplomas, mas que vivem em dificuldades financeiras. O que realmente gera resultados são pensamentos inteligentes, com um propósito claro, transformados em ações concretas e eficazes. Não se trata de quanto conhecimento você tem, mas de como você o usa. A chave está no foco e na profundidade. Quanto maior o foco no seu objetivo,
E quanto mais profundo e relevante for o seu conhecimento em relação à jornada ou atividade que você escolheu, maiores serão suas chances de sucesso. Isso não significa que você precise saber tudo sobre tudo, mas sim que você deve se tornar uma autoridade naquilo que é essencial para o seu propósito. Para adquirir esse conhecimento especializado, Hill sugere traçar um plano. Um plano detalhado para obter o máximo de conhecimento especializado necessário para o seu objetivo. E, como em todos os passos anteriores, não basta apenas planejar. É preciso colocar o plano em prática. Isso pode envolver a leitura de livros específicos, a participação em cursos, a busca por mentores ou até mesmo a experimentação prática. O importante é a busca contínua e intencional por esse tipo de conhecimento. A especialização é a palavra de ordem. Torne-se um especialista na sua área. Adquira domínio. Isso significa ir além do básico, mergulhar fundo, entender as nuances. Busque variadas fontes de conhecimento. Não se limite a uma única perspectiva. Explore, questione, aprenda constantemente. E, acima de tudo, cultive uma paixão pelo aprendizado. Nunca é tarde para estudar, crescer e aprender. O mundo está em constante mudança e a capacidade de adquirir e aplicar novos conhecimentos especializados é uma vantagem competitiva inestimável. Hill chega a dizer que o conhecimento especializado é talvez o mais importante de todos os passos. Aplicá-lo corretamente pode fazer você evoluir em 1 ano, o que de outra forma levaria 10. É o diferencial entre quem alcança o sucesso e quem não. É a ferramenta que transforma um desejo ardente em uma estratégia viável, uma fé cega em uma convicção fundamentada e uma autossugestão em um plano de ação inteligente. O conhecimento especializado não é apenas sobre o que você sabe, mas sobre como você usa esse conhecimento para resolver problemas, criar valor e inovar. É a capacidade de transformar informações em sabedoria prática, que impulsiona o progresso e a acumulação de riqueza. É o que permite a um empreendedor identificar uma necessidade no mercado e desenvolver um produto ou serviço único para atendê-la. É o que permite a um profissional se destacar em sua carreira e ser indispensável em sua área. No final deste vídeo, vamos detalhar ainda mais como aplicar o conhecimento especializado de forma prática e inteligente, garantindo que você não apenas o adquira, mas o utilize como uma alavanca poderosa para seus objetivos. Por enquanto, entenda que a busca incessante e focada por saber o que realmente importa para o seu objetivo é um pilar insubstituível na jornada rumo à riqueza. Com o conhecimento especializado em mãos, ou em constante aquisição, a mente está pronta para o próximo grande salto criativo. O conhecimento bruto, por si só, é poder latente. Para que se torne poder manifesto, ele precisa ser moldado, organizado e transformado em planos concretos. E é exatamente isso que o próximo passo aborda, levando-nos à imaginação. A imaginação, nesse contexto, não é apenas devaneio ou fantasia. É onde os planos começam a tomar forma, onde os desejos se transformam em ações concretas e onde o conhecimento especializado ganha vida. É o laboratório mental onde as ideias são concebidas, testadas e aprimoradas antes mesmo de serem colocadas em prática no mundo real. Hill enfatiza que a imaginação é a oficina da mente, o local onde todos os planos criados pelo homem são moldados. Para ativar essa imaginação de forma consciente, é preciso forçar a mente a trabalhar, impulsionada pelo desejo ardente que foi estabelecido no primeiro passo. Não basta esperar que a criatividade apareça. É necessário convocá-la usando a vontade. A imaginação, quando alimentada pelo desejo e pela fé, torna-se um combustível criativo inesgotável. É a capacidade de ver o invisível, de conceber o que ainda não existe e de transformar o abstrato em algo tangível. O poder da criação, que reside na imaginação, se desenvolve e se fortalece com o uso. Quanto mais você usa sua imaginação para criar, planejar e visualizar, mais potente ela se torna. É como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica.
Não tenha medo de abusar desse poder de criar e imaginar. Pelo contrário, incentive-o, estimule-o e permita que ele flua livremente. Muitas pessoas limitam sua imaginação por medo de falhar ou por achar que suas ideias são bobas ou inatingíveis. Hill nos encoraja a libertar essa capacidade inata. Para que a imaginação seja eficaz, é fundamental utilizar toda a experiência e conhecimento adquirido. O conhecimento especializado, discutido no passo anterior, é o material bruto que a imaginação usa para construir. É a partir desse repertório de informações, habilidades e vivências que a mente pode combinar elementos de maneiras novas e inovadoras, gerando ideias e planos originais. Sem uma base sólida de conhecimento, a imaginação pode ser vaga e improdutiva. Com ela, torna-se uma ferramenta poderosa para a solução de problemas e a criação de valor. Um ponto importante que Hill aborda é que não é preciso se prender à ideia de criar algo totalmente novo, algo que nunca existiu antes. Embora a inovação radical seja valiosa, muitas vezes o sucesso reside na melhoria e na adaptação. É perfeitamente possível pegar algo de sucesso que já existe e torná-lo maior, melhor ou diferente, de uma forma que agregue mais valor. Pense em Henry Ford, um dos líderes entrevistados por Hill. Ele não inventou o carro, mas revolucionou sua produção, tornando-o acessível a milhões. Sua imaginação foi usada para otimizar um processo, não para criar um produto do zero. Essa perspectiva alivia a pressão de ter que ser um gênio inventivo. A imaginação pode ser usada para encontrar novas aplicações para produtos antigos, para melhorar serviços existentes, para otimizar processos ou para combinar ideias de diferentes áreas de uma forma única. A criatividade não se limita à invenção. Ela abrange a capacidade de ver novas possibilidades e de encontrar soluções inovadoras para problemas. A imaginação é a força que transforma o "e se" em o que é. É o elo entre o desejo abstrato e o plano concreto. Sem uma imaginação ativa e bem desenvolvida, mesmo o mais ardente desejo e o mais vasto conhecimento especializado podem permanecer inertes. É a imaginação que visualiza o caminho, antecipa os obstáculos e concebe as soluções. É ela que permite que a mente viaje para o futuro e traga de volta os elementos necessários para construir esse futuro no presente. Ao praticar a visualização e a autossugestão, como vimos nos passos anteriores, você já está exercitando sua imaginação. Agora, o desafio é direcionar esse poder de forma mais consciente e estratégica para a criação de planos detalhados. Pense em como seria o seu objetivo realizado, como ele funcionaria, quem estaria envolvido, quais seriam os passos. Permita que sua mente explore todas as possibilidades, sem julgamento inicial. Anote as ideias, mesmo as que parecem impossíveis, pois muitas vezes são nessas ideias loucas que se escondem os maiores potenciais. A imaginação é, portanto, o catalisador que transforma a teoria em prática, o sonho em realidade. É o lugar onde a mente humana se expande além do que é conhecido e concebe o que pode ser. E é a partir dessa oficina mental que os planos começarão a ser organizados e executados, preparando o terreno para o próximo passo fundamental na jornada rumo à riqueza. Sem essa capacidade de visualizar e criar mentalmente, os passos seguintes seriam muito mais difíceis de serem implementados. É a imaginação que dá cor e forma aos nossos objetivos, tornando-os mais reais e alcançáveis. Com a imaginação trabalhando a todo vapor, concebendo novas ideias e moldando os desejos em planos, chegamos a um ponto crucial: a execução. É aqui que a teoria encontra a prática, e o sexto passo entra em cena: o planejamento organizado. Napoleon Hill deixa claro que ninguém, absolutamente ninguém, atrai grandes fortunas ou alcança o sucesso duradouro sem a cooperação de outros. A ideia de um lobo solitário prosperando em grande escala é uma fantasia. O sucesso é um esporte de equipe, e a riqueza é o resultado de esforços coletivos bem orquestrados. Para isso, é fundamental criar uma aliança, um grupo de pessoas necessárias para criar e executar seus planos.
Este grupo, que Hill chama de Mastermind, não é apenas uma equipe de trabalho, é uma união de mentes, onde cada membro contribui com sua experiência, conhecimento e perspectiva para um objetivo comum. O poder dessa aliança reside na sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes. Ao formar essa aliança, é vital decidir quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros em troca da colaboração. Todos buscam alguma forma de compensação, seja ela financeira, reconhecimento, aprendizado ou a satisfação de contribuir para algo maior. É uma troca de valor onde cada um ganha ao participar. Hill enfatiza que a harmonia é essencial entre os membros do grupo. A discórdia, o ciúme ou a competição interna podem rapidamente levar ao fracasso, minando o propósito coletivo. Um grupo harmonioso é como uma orquestra bem ajustada, onde cada instrumento contribui para a melodia final. Dentro dessa estrutura de planejamento organizado, a liderança é um componente indispensável para o sucesso do grupo. Um líder eficaz não é apenas alguém que dá ordens, mas alguém que inspira, guia e facilita o caminho para o objetivo. Hill descreve os atributos principais da liderança, que servem como um guia para qualquer um que aspire a comandar uma equipe ou projeto. Primeiro, a coragem inabalável. Um líder precisa ser destemido diante dos desafios e incertezas, transmitindo confiança à sua equipe. Em seguida, o autocontrole. Um líder que não consegue controlar suas próprias emoções dificilmente conseguirá controlar as situações ou influenciar os outros de forma positiva. Um agudo senso de justiça é crucial, pois a equidade nas decisões e no tratamento da equipe gera lealdade e respeito. A firmeza de decisão é outro atributo vital. Líderes precisam tomar decisões rápidas e mantê-las, como veremos no próximo passo, evitando a indecisão que paralisa o progresso. A definição de planos claros e objetivos é o mapa que guia a equipe. Um líder também tem o hábito de dar mais do que recebe, um princípio de reciprocidade que inspira os outros a fazerem o mesmo. A personalidade agradável facilita a comunicação e a construção de relacionamentos. Solidariedade e compreensão são qualidades que permitem ao líder se conectar com sua equipe em um nível humano, entendendo suas necessidades e aspirações. A atenção aos detalhes garante que nenhum aspecto importante do plano seja negligenciado. A determinação para assumir inteira responsabilidade pelos erros e acertos da equipe é uma marca de um verdadeiro líder, que não culpa os outros. Por fim, a cooperação é a cola que mantém tudo unido, incentivando o trabalho em equipe. Hill também aponta as causas do fracasso da liderança, servindo como um alerta para o que deve ser evitado. A incapacidade de organizar detalhes é um erro comum, pois um líder que não consegue estruturar as tarefas dificilmente levará o projeto a bom termo. A recusa em executar tarefas abaixo do cargo revela arrogância e falta de humildade, desmotivando a equipe. A expectativa de pagamento pelo saber e não pelo fazer é uma armadilha, pois o conhecimento sem aplicação prática não gera resultados. O medo da concorrência, a falta de imaginação, o egoísmo e o descontrole são traços que corroem a liderança. A deslealdade, tanto para a equipe quanto para a causa, é fatal. E, por fim, a ênfase excessiva na autoridade e em títulos, em vez de focar na influência e no serviço, afasta as pessoas e impede a verdadeira colaboração. Ter um planejamento organizado e uma liderança eficaz são os pilares que transformam a imaginação em realidade. Sem um plano claro e uma equipe coesa para executá-lo, mesmo as ideias mais brilhantes podem permanecer apenas no campo dos sonhos. Este passo é a ponte entre a concepção e a concretização, preparando o terreno para a ação decisiva. Com a equipe organizada e a liderança definida, chega o momento crucial da ação, e é aqui que o sétimo passo se torna a espinha dorsal de todo o processo: a decisão. Napoleon Hill enfatiza que ser resoluto é uma característica comum em pessoas de alto nível, aquelas que alcançam grandes feitos e acumulam fortunas. A capacidade de tomar decisões rápidas e, mais importante, de sustentá-las com firmeza,
é uma ferramenta crucial que separa os realizadores dos sonhadores. Hill observou que pessoas indecisas, aquelas que mudam de ideia frequentemente ou demoram a decidir, raramente alcançam o sucesso ou a riqueza. Essa indecisão crônica leva à perda de oportunidades e à incapacidade de sustentar planos a longo prazo. É como tentar construir uma casa sem uma fundação sólida. Qualquer vento forte pode derrubá-la. A falta de uma decisão firme impede o progresso e mantém a pessoa presa em um ciclo de estagnação. Existem dois grandes vilões que minam a capacidade de decisão e, consequentemente, o desejo de alcançar a riqueza: a procrastinação e o hábito de deixar-se levar pela opinião dos outros. A procrastinação é o ladrão do tempo e das oportunidades, adiando o que precisa ser feito hoje, para um amanhã que talvez nunca chegue. É uma armadilha sutil que se alimenta do medo e da insegurança, impedindo a ação e a concretização dos planos. Hill argumenta que a ação imediata é fundamental, e a decisão é o primeiro passo para essa ação. O segundo vilão, deixar-se levar pela opinião dos outros, é igualmente destrutivo. Muitas pessoas têm ideias brilhantes e planos bem elaborados, mas hesitam em colocá-los em prática por medo do julgamento alheio ou por buscar validação externa excessiva. A opinião pública pode ser um guia útil em algumas situações, mas quando se trata de seus próprios sonhos e objetivos, a voz interna e a convicção pessoal devem prevalecer. Hill aconselha a manter pensamentos e ideias consigo e com o grupo de influência, o Mastermind, que compartilha da mesma visão e propósito. Ser fiel a si mesmo e aos seus objetivos é um ato de coragem e autenticidade. A modéstia e o silêncio são virtudes frequentemente encontradas em pessoas sábias e bem-sucedidas. Não há necessidade de divulgar cada passo ou cada ideia para o mundo. O foco deve estar na execução e nos resultados, e não na busca por aplausos prematuros. A discrição protege os planos de influências negativas e permite que o trabalho seja feito sem distrações desnecessárias. Para Hill, ter coragem e firmeza para tomar as decisões necessárias é a chave. Não se trata de ser imprudente, mas de ter a convicção e a determinação de seguir em frente com o que foi planejado. Uma vez que a decisão é tomada, ela deve ser sustentada com persistência inabalável, mesmo diante de obstáculos e críticas. A capacidade de tomar uma decisão e mantê-la é um reflexo da força de caráter e da clareza de propósito. A aplicação de todos esses 7 princípios, desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado e decisão, forma um ciclo virtuoso que impulsiona o indivíduo em direção à riqueza e ao sucesso. Eles não são passos isolados, mas elementos interconectados que se fortalecem mutuamente. O desejo ardente alimenta a fé, que por sua vez é reforçada pela autossugestão. O conhecimento especializado e a imaginação fornecem as ferramentas para o planejamento organizado, e a decisão firme é o motor que transforma tudo em ação. A jornada para a riqueza não é um caminho fácil, mas é pavimentado com esses princípios que Napoleon Hill desvendou após décadas de pesquisa. A mensagem final é clara: o poder de pensar e enriquecer está dentro de cada um. Não é um segredo guardado por poucos, mas uma ciência acessível a todos que tiverem a coragem de desejar, a fé para acreditar, a disciplina para planejar e a firmeza para decidir. Aqueles que aplicam esses ensinamentos com persistência e determinação verão seus pensamentos se materializarem em formas tangíveis de sucesso e, sim, riqueza. A escolha é sua.